O milionário ignorou todos, até que a faxineira revelou um segredo num chá especial. O dia começava como qualquer outro no luxuoso Hotel Majestic, mas um ar de mistério pairava no ar. Júlia, uma faxineira com um passado acadêmico brilhante, entrava no elevador segurando seu carrinho de limpeza. O uniforme, embora modesto, não disfarçava a dignidade que ela carregava. Em sua mente ecoavam as palavras da professora de alemão que a ensinou a sonhar grande. Mas os sonhos ficaram para trás quando sua mãe ficou doente, e a necessidade de trabalhar pesou mais que a ambição. Todos sabiam que Júlia falava alemão fluentemente, mas isso não era algo que ela alardeava. Até que um evento especial no hotel, um chá requintado para os magnatas de uma conferência, mudou tudo. Quando o hóspede Klaus Reinhardt, um milionário de olhar penetrante, se acercou dela durante uma pausa, ela não hesitou em oferecer uma conversa leve. O jeito que ele a ouviu fez seu coração acelerar. Todos ao redor, e naquela noite, ao ouvir sussurros sobre a conversa de Júlia com Klaus, decidiu agir. A faxineira tenta impressionar. Que risada! Diversas cabeças se viraram, olhar de julgamentos instantâneos. O silêncio do evento cortava com a tensão. No dia seguinte, rumores ferozes corriam como fogo. Júlia foi chamada à gerência. Acusações de envolvimento impróprio. O choque a atingiu como um golpe no estômago. Suas mãos tremiam, o nó na garganta dificultava o respirar. De onde isso veio? O olhar de André, o proprietário do hotel, contradizia o ambiente hostil. Ele parecia genuinamente preocupado. Júlia, você é uma funcionária exemplar, ele disse, sua voz firme e tranquila. Não posso acreditar que você faria algo assim. Sua defesa soou como um abrigo no meio de uma tempestade. Mas e se tudo isso fosse parte de um plano? A dúvida começou a corroer a certeza de Júlia. A revelação a seguir foi como um terremoto. Klaus estava ali, um olhar misterioso em seu rosto. A presença dele não era apenas de um hóspede, mas algo mais profundo. Era alguém que a conhecia. Para a maioria, Klaus era apenas o milionário que ignorava o mundo. Porém, ninguém sabia que ele era seu pai biológico, e ele vigiava tudo nas sombras. Quando a verdade explodiu em sua mente, Júlia sentiu o chão desmoronar, a raiva e a dor se misturando em um turbilhão. A cada passo para descobrir mais sobre seu passado, novos medos surgiam. E o que mais a assustava era a realidade de que mesmo aqueles que a ajudavam podiam ter segundas intenções. Os laços de sangue não garantiam amor. O dilema a consumia. O que Júlia poderia fazer agora? A necessidade de saber, de entender, pulsava como um tambor em seu coração. Seu futuro, agora borbulhante com perguntas, poderia ser moldado por escolhas imprevisíveis. Ao olhar para a situação, o caos não parecia ser apenas o fim, mas um novo começo, ou talvez um final trágico. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O que Júlia poderia fazer agora? A necessidade de saber, de entender, pulsava. O ar parecia mais denso. As vozes à sua volta se tornaram murmúrios abafados. Uma porta se abriu com um estalo, e a gerente do hotel, Ana, entrou na sala, o rosto pálido,
olhos arregalados, como se trouxesse uma notícia terrível. Desculpe interromper, disse Ana, a voz trêmula. Nós temos um problema. As palavras dela ecoaram, como se o chão sob os pés de Júlia estivesse se desintegrando. Klaus, o milionário que se tornara um mistério, estava ao lado dela, com uma expressão que não conseguia decifrar. Ele parecia tenso, prestes a explodir. Ana continuou. Estão dizendo que houve um acidente lá fora. O carro de Klaus foi encontrado, e ele não estava dentro. Um suspiro coletivo tomou conta da sala. O que isso significava? Todos olhavam. Júlia, com o coração disparado, percebia que as peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente, mas ela não conseguia acompanhá-las. Ele estava em um encontro com uma mulher, Ana informou, e a sala ficou em silêncio absoluto. A imprensa já está aqui. Todos só falam de um escândalo. Ele desapareceu, e agora todos acham que... Uma voz cortou o ar, como um golpe. Ele desapareceu? O que está acontecendo? Era Marta, com um olhar de satisfação e nervosismo. Júlia a odiava por um segundo. Por que ela parecia tão animada com desgraças alheias? Então, a reviravolta que todos temiam ocorreu. Um grito ecoou lá fora. Socorro! Socorro! Naquele instante, o caos tomou conta. Todos correram até as janelas e Júlia se aproximou, a pele arrepiando. Ela avistou uma multidão agitada na calçada do hotel. O que estava acontecendo? Júlia conseguiu ver um corpo estirado no chão. Um vulto que a fazendo lembrar de Klaus. O coração dela parou. Não pode ser. Ela sentiu um frio na espinha. Mas quando a multidão se afastou, uma revelação a deixou em choque. Não era Klaus ali, mas alguém que usava um paletó semelhante. O coração dela insistia em querer saber, mas a mente gritava, não. Ao mesmo tempo, tudo estava se desenrolando em uma velocidade absurda. Klaus estava desaparecido. Mas quem era o homem no chão? Um dos seguranças do hotel, que ajudava nas conferências, era conhecido por suas habilidades impressionantes. E então, algo clímax no pensamento de Júlia surgiu. E se Klaus estivesse por trás disso? E se ele não fosse apenas um milionário comum, mas alguém envolvido em algo muito mais obscuro? De repente, a mulher ao lado de Ana, que todos pensaram ser apenas uma funcionária do hotel, fez um gesto rápido. Um movimento que ela jamais pensaria ser insignificante. Com um movimento, ela retirou uma pulseira que reluzia no braço. Não era uma pulseira qualquer. Era idêntica àquela que Júlia tinha visto em uma foto antiga da mãe. Uma foto que sempre a intrigara. Júlia sentiu o mundo girar. Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios e todos se voltaram para a mulher. O olhar dela era profundo e conhecedor. E naquele momento, Júlia sentiu que o fio de sua vida, que estava entrelaçado com os acontecimentos daquele dia, estava prestes a se romper completamente. Paz, você está pronta para saber a verdade sobre sua família? O silêncio se instalou novamente. O caos do lado de fora se fundia ao mistério imenso no ar. E tudo o que restava eram perguntas. O que mais estava escondido? E quem realmente Klaus era? A verdade que se aproximava era um abismo sem fundo. Uma queda livre direto para o desconhecido. As palavras da mulher pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Júlia sentiu seu coração disparar. Um frio na barriga. Você está pronta para saber a verdade sobre sua família? Não era apenas uma pergunta. Era um convite ao abismo. E silêncio tornou-se ensurdecedor. Todas as tensões, os jogos de poder, tudo ao redor desapareceu, e só restou a urgência daquela frase. O olhar da mulher era incógnita, profunda, como se guardasse segredos de uma vida inteira. Quem é você? Júlia insistiu, a voz quase um sussurro.
Os murmúrios da multidão do lado de fora eram apenas sombras agora, um eco distante. Os olhos dela estavam fixos na mulher, cada segundo se arrastando. Miriam, ela respondeu, e o nome soou como um prenúncio. Sou parte do seu passado e talvez do seu futuro. O ar ficou pesado, como se cada palavra dela fosse um peso em um pêndulo, balançando entre a verdade e a mentira. Então, em um movimento rápido, Miriam abriu uma bolsa pequena que carregava. Uma foto amarelada surgiu. Era uma imagem de uma jovem mulher, com um semblante que lembrava a Júlia. Cabelos escuros e olhos claros, um traço que se repetia em sua face. Essa é sua mãe, ela disse, como se cada sílaba carregasse uma montanha de significado. Mas isso não é tudo. Os rostos de todos se voltaram para ela, cada um absorvendo o tsunami de revelações. Você precisa entender que Klaus, ele não é só quem você pensa que ele é. O murmúrio da conversa e os olhares curiosos deixaram de existir. O tempo parecia ter parado. Júlia franziu a testa. O que você quer dizer com isso? A mente dela girava, conectando pontos que antes pareciam perdidos. Klaus, seu pai? Um misterioso milionário? Mas a ideia de que havia algo mais, algo sombrio, a deixava inquieta. Antes que a resposta pudesse formar, um grito rompeu o silêncio. Socorro! Socorro! As palavras eram agonizantes. Uma multidão agitada se aproximou das janelas. A confusão tomou conta, e todo o clima de revelação se transformou em caos. Júlia tentou enxergar, mas tudo que via eram sombras se movendo rapidamente lá fora. Então a porta se abriu com violência. Um segurança entrou, palidez no rosto. Alguns estão dizendo que um corpo foi encontrado na calçada. A sala ficou em silêncio novamente. O que estava acontecendo? O ar pesado se tornou opressor. Uma sensação de pânico começou a crescer nas entranhas de Júlia. Quem? A voz de Marta ecoou, revelando uma mistura de curiosidade e excitação. Júlia se virou bruscamente para ela. A última coisa que queria era ver satisfação nos olhos de alguém diante de uma tragédia. Mas então, no meio do tumulto, algo inusitado aconteceu. Miriam olhou diretamente para Júlia e, com uma calma perturbadora, disse: Você vai ter que escolher, Júlia. Revele a verdade a todos agora ou escalhe a montanha de mentiras que Klaus construiu em torno de você. A intensidade das palavras a atingiu como um soco no estômago. Como assim? Revelar o quê? A necessidade de entender fervia dentro dela, mas o dilema consumia. Então, um grito mais forte invadiu a sala. É ele! É Klaus! Todos se aglomeraram junto às janelas. Conectando os pontos, Júlia percebeu que Klaus não apenas desaparecera. Ele estava envolvido em algo muito mais alarmante. Ele estava com uma mulher. O que está acontecendo? A pressão em seu peito aumentava, enquanto a mente buscava respostas. A revelação de Miriam e o grito desesperado pareciam entrelaçados em um jogo cruel. O que mais poderia se desdobrar? Qual era a verdadeira natureza de Klaus? Júlia sentiu que suas pernas vacilavam. O chão sob ela não era seguro. A confusão generalizada, os olhares ansiosos, tudo se tornava um só. E então, um pensamento aterrorizante a atingiu. E se Klaus não fosse apenas um simples milionário? E se ele fosse o núcleo de um país de segredos inomináveis? A urgência tomou conta novamente, mas a decisão estava diante dela. Se ela revelasse o que sabia, poderia mudanças drásticas, não apenas para ela, mas para todos. As consequências de uma escolha, de um gesto, poderiam ser devastadoras. O que restava? A possibilidade de um futuro incerto ou um passado atormentador. Júlia respirou fundo, cada fibra do seu ser clamando por respostas. Mas quem disse que as respostas eram algo que se desejava realmente? Júlia sentia seu coração disparar. A tensão no ar era palpável. Todos os olhares estavam voltados para Miriam, a mulher enigmática com a pulseira familiar. Você está pronta para saber a verdade sobre sua família? A frase ecoava na mente de Júlia como um desafio.
Ela se aproximou, mas o pânico tomou conta. As palavras dela faziam o chão parecer instável. Quando todos estavam em silêncio, um barulho ensurdecedor irradiou da parte de fora. Um estrondo, seguido de gritos. "O que foi isso?" Alguém gritou. O clima pesado se transformou em caos instantaneamente. Julia tentou se concentrar. Klaus, ele ainda está lá fora, pensou, buscando certeza em meio à confusão. A sala já estava repleta de desespero, e agora havia um novo elemento: medo. Miriam, sem desviar o olhar, começou a se mover. Mas antes que Julia pudesse perguntar, mais gritos abafaram tudo. "Socorro! Socorro!" Segundos depois, um segurança entrou ofegante. "É um ataque! Alguém atirou!" As palavras cortaram o ar. O horror tomou conta. Julia mal teve tempo de processar o que aconteceu antes que os gritos se tornassem mais intensos. "Temos que sair!" Marta exclamou, o olhar cheio de terror. Mas Julia não conseguia se mover. "Klaus! Onde está Klaus?" Uma onda de desespero a atingiu. Era como se a realidade estivesse se quebrando ao seu redor. Cada segundo, cada vez mais acelerado. Entre a confusão, uma nova figura apareceu. Um homem alto, com um capuz, emergiu do meio da multidão. Ele avançou rapidamente, com um olhar intenso e determinado. "Klaus Reinhardt!" ele gritou. E aqueles ao redor começaram a se afastar. O caos não era apenas sobre gritos, mas sobre uma presença ameaçadora. "Ele não é quem você pensa que é." O homem se virou para Julia. "Ele está envolvido em algo muito maior, algo muito mais perigoso do que você jamais poderia imaginar." As palavras dele eram afiadas, carregadas de urgência. O que isso significava? Miriam olhou para ele, a expressão de terror em seu rosto. "O que você sabe sobre ele?" Ela parecia preocupada, como se algo estivesse prestes a desmoronar. O homem não hesitou. Klaus fez uma escolha. "E agora, isso pode custar mais do que sua vida. Você não pode confiar nele." Nesse instante, outro tiro ecoou do lado de fora. A sala inteira congelou. Julia sentiu o seu coração parar. As perguntas borbulhavam. O que estava acontecendo de verdade? Todo o passado estava prestes a se desvelar, e não parecia nada bom. Todo o ambiente se tornou sombrio. "Fuja!" Um segurança gritou. Mas antes que alguém pudesse se mover, tudo escureceu. As luzes piscaram, e em seguida, um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Então, no meio da escuridão, uma luz repentina acendeu. Era um refletor, e dele uma figura apareceu. Klaus, de pé, com uma expressão que Julia jamais esperara ver. Ele estava coberto de sangue, e seus olhos eram de pura fúria. "Você não pode me deixar aqui!" ele gritou, mas Julia não sabia se deveria acreditar nele. "Quem é você realmente, Klaus?" Tudo ficou parado. Ele encarou Julia com uma intensidade que a fez tremer. "Eu sou seu pai." O coração de Julia afundou. Como isso era possível? O homem que ela tentava entender estava profundamente entrelaçado em tudo isso. Mas naquele momento, um novo grito ecoou, diferente de antes. E os olhos de Klaus se arregalaram. "Não! Eles vão me pegar!" Ele se virou abruptamente, e em sua expressão havia desespero e dor. O homem que antes parecia uma solução, agora era uma ameaça. Klaus começou a correr, e em um instante, a verdade que ela buscava se enredou ainda mais. A revelação havia desencadeado uma reação em cadeia de medos, segredos e conexões que ela jamais poderia imaginar. Julia ficou paralisada, o mundo em volta dela desmoronando. Klaus era seu pai, mas o que isso significava? Sem pensar, ela decidiu. "Eu preciso saber. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais." E com isso,
ela também se lançou em direção ao desconhecido, determinada a desvendar o mistério, mesmo que isso significasse encarar os fantasmas que assombravam sua família. Mas quando Júlia desapareceu atrás da porta, a sala se encheu de gritos mais uma vez. O passado não havia acabado, e o futuro já não era mais prometedor. Júlia decidiu que precisava saber a verdade. A adrenalina correu por suas veias enquanto ela se lançava pela porta, ignorando a multidão em pânico e os gritos que ecoavam. Klaus, se... O som cortante pregou Júlia no lugar. Era como se o tempo tivesse parado. O caos crescia. O segurança que havia entrado antes a puxou, olhos arregalados. Vamos, é perigoso aqui. Mas ela não se movia. Olhando em volta, as pessoas corriam, tentando encontrar abrigo, enquanto as janelas refletiam flashes de luz e sombra de um mundo que estava desmoronando. Então, no meio da confusão, tudo mudou novamente. Klaus começou a correr para trás dela, seus olhos rasgando a sala, procurando um caminho. Você não pode me deixar. A vulnerabilidade em sua voz a pegou de surpresa, mas as palavras de um homem encapuzado ecoaram na mente dela. Ele não é quem você pensa que ele é. E enquanto ela hesitava, a imagem do homem encapuzado voltou à sua mente. O que você sabe sobre ele? Júlia olhou nos olhos de Klaus, buscando ali uma resposta. Mas no fundo, um silêncio ensurdecedor respondia. Antes que pudesse formular uma pergunta, a luz do refletor intensificou-se, revelando algo inimaginável. Uma explosão ensurdecedora estourou no lobby. Sinais de fumaça começaram a subir, misturando-se ao grito apavorado de uma mulher, que destacava a urgência e o terror da cena. A estrutura do hotel pareceu balançar, e o chão sob seus pés começou a estremecer, como se o próprio prédio quisesse se livrar daquela realidade. Está tudo desmoronando, Marta gritou, a voz misturando desespero e um cisco de alegria. Júlia não a odiava mais, apenas queria correr, fugir daquele lugar. E então, por um instante, tudo se silenciou. O ar estava carregado com o cheiro de fumaça e pânico, e os olhares perdidos de todos pareciam esperar a chegada de algo terrível. Mas em meio ao ruído, uma figura surgiu, uma mulher de cabelos grisalhos, que passou entre os mais jovens como um espectro. Parados! Vocês não entendem. Klaus não é o que parece. A mulher olhou fixamente para Júlia, como se pudesse ver a verdade escondida sob a pele dela. Ele está ligado a algo além do que você pode imaginar. Do que você está falando? Júlia respondeu, uma onda de indignação percorrendo seu corpo. Mas a mão da mulher levantou-se em alerta, interrompendo seu raciocínio. Se você não acreditar agora, será tarde demais. Ele esteve envolvido em algo que poderia destruir não só você, mas todas as vidas ao seu redor. As palavras eram como facas, cortando através do caos. Júlia não entendeu, mas um certo receio começou a pulsar em seu coração. A mulher se virou, e o rosto da multidão se iluminou com horror. Cuidado! Gritaram enquanto uma figura emergia da fumaça. Era um homem, mas não era Klaus. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Era um homem alto, com cicatrizes, o olhar vazio e raivoso. Ele ergueu uma arma diretamente para Klaus. O tempo desacelerou. Klaus! Júlia gritou, mas a voz dela soou baixa como um sussurro. Os olhos dele se encontraram com os dela por um breve momento. Uma interrogação profunda pairava no ar. Um diálogo silencioso que pedia explicações. E então, um tiro ecoou. Um grito cortou o ar. O corpo do homem vestido de preto tombou para trás, e antes que Júlia pudesse entender, o reflexo de um rosto conhecido a paralisou. Era Klaus, um sorriso orgulhoso e alucinado misturado à adrenalina. Eu disse que nunca deixaria você para trás. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de maneira aterrorizante. Ela olhou para Klaus, e a realidade da situação começou a reverberar dentro dela. Você
Você estava por trás disso tudo? As palavras escapavam de seus lábios como um sussurro aterrorizado. O que realmente ele havia envolvendo? O que mais ela não sabia? Nesse instante, uma nova onda de gritos e confusão atingiu a sala, puxando Júlia para a verdade que ela sempre buscou, mas nunca quis realmente encarar. Cada esperança, cada confiança que ela tinha, estava se desvanecendo. O homem morto no chão parecia gritar segredos há muito enterrados, e a única coisa que Júlia podia sentir era o frio gélido da incerteza em seu coração. Tudo aquilo era apenas o começo de algo muito maior, algo que nem ela poderia imaginar. Júlia decidiu que precisava saber a verdade. A adrenalina correu por suas veias, enquanto ela se lançava pela porta, ignorando a multidão em pânico e os gritos que ecoavam. Klaus, seu pai, isso mudava tudo. Mas antes que suas pernas pudessem levá-la até ele, o eco de outro disparo estremeceu o ambiente. O som cortante pregou Júlia no lugar. Era como se o tempo tivesse parado. O caos crescia. Um segurança que havia entrado antes a puxou, olhos arregalados. Vamos! É perigoso aqui! Mas ela não se movia, fixando-se em Klaus, que agora parecia uma sombra, e o corpo do homem no chão, aninhado na fumaça. Uma tensão insuportável pairava no ar. Você precisa sair agora! Ele gritou. Mas naquele instante, tudo ficou muito confuso. A multidão estava se aglomerando em um canto, e Júlia pôde ver algo que fez seu estômago revirar. Mais uma pessoa estava sendo levada para fora, uma mulher magra, com o cabelo bagunçado e pálido. Era Miriam. Ela estava sendo arrastada, e seu olhar pedia socorro. Miriam! Júlia gritou, e Klaus fez menção de ir até ela, mas uma onda de desespero a contagiou. Um sentimento de que todas as conexões estavam prestes a se romper. Foi quando a mulher de cabelos grisalhos interrompeu. Não, você não pode confiar nela. O alarde era claro, uma intenção feroz marcada em seu tom. Mas com um movimento, Júlia viu Miriam puxar algo do bolso, uma fotografia. Ela segurou em direção a Júlia, as mãos tremendo. Olhe, você precisa ver isso. Os olhos de Miriam eram intensos, mas não havia tempo, não havia segurança. Vamos, temos que sair. Klaus insistiu, puxando-a pela mão, mas Júlia estava fixada na cena. As palavras de Miriam a atingiram como um raio. Ela não apenas queria ajudar. Parecia que Miriam guardava um segredo crucial. Quando o estrondo de um novo tiro ecoou, tudo mudou. O segurança que estava com Júlia foi atingido, caindo desmoronado no chão. Um grito coletivo ensurdecedor irrompeu da multidão. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr em todas as direções. E no meio daquela confusão, Júlia viu algo que nenhum filme poderia retratar. A mulher de cabelo grisalho, parecendo uma espectadora de um crime, filtrando pela multidão, em meio ao caos com um sorriso sádico no rosto. O que era aquilo? Ela está com Klaus. Ele não pode ser de confiança. Júlia gritou, apenas percebendo que as aliadas estavam se tornando inimigas. O rosto de Klaus assumiu uma expressão de dor intensa. Não havia mais palavras, apenas uma carga emocional que a envolvia. Você não entende. Ele precisa de mim. Ele precisa que eu confie nele. Mas com seu coração em desespero, a cena à sua frente começou a girar. Miriam levantou-se abruptamente, quase como se estivesse em um transe. Eu sou sua verdade. Eu sou a única que pode te mostrar o caminho. As palavras dela ecoavam pela sala, intensificando o caos. Cale-se! Gritou Klaus, e em um movimento rápido, ele se virou, os olhos cintilando em uma mistura de perda e raiva. Mas antes que pudesse se defender, Miriam ergueu uma arma. Uma revelação chocante que congelou tudo à sua volta. O quê? Júlia mal pôde acreditar. Ela queria entender, mas o mundo à sua volta estava desmoronando. Em um movimento rápido, Klaus tentou se colocar entre Miriam e Júlia.
Mas ele não tinha tempo. O disparo reverberou. Um silêncio medonho tomou conta do lugar. Júlia ficou paralisada, o olhar fixo em Klaus, que caía ao chão, atingido. A cena a fez perder o fôlego. A realidade começou a escorregar de suas mãos. Klaus! Ela gritou, correndo até ele. Mas a voz dele saiu em um sussurro. Você não sabe o que está acontecendo. Tudo o que eu fiz era por você. Mas havia mais do que palavras. A mulher que ele havia chamado de mãe, agora com um sorriso malicioso, caminhou em direção a eles e pousou a mão no ombro de Klaus. Você nunca deveria ter sabido a verdade. As palavras dela cortaram o ar, e a luz ao redor parecia diminuir. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma aterrorizante. O homem que era seu pai, talvez, fosse muito menos do que ela imaginou. Enquanto Júlia sentia seu coração tremer, um pensamento dominou sua mente. O que mais Klaus escondia? As revelações se transformaram em um mistério profundo, fugindo de qualquer controle que pudesse ter pensado ter sobre sua vida. O caos voltou a se intensificar, e a sala parecia girar. O que estava prestes a desmoronar batia à porta. O que mais estava escondido? Júlia olhou para o rosto de Klaus em busca de uma resposta. Mas ela não encontrou esperança. E então, tudo se transformou em escuridão, enquanto segredos antigos ameaçavam consumi-la. Klaus caiu ao chão, e o momento parecia parar. A expressão em seu rosto misturava dor e urgência. Júlia se agachou, seu coração acelerado em um ritmo que parecia ecoar em todo o ambiente. Klaus, não, não, não! As palavras saíram fugindo de sua boca, enquanto ela tentava encontrar um jeito de ajudá-lo. O olhar dele era cheio de arrependimento. O sangue se espalhava sob ele, e a adrenalina a deixou tonta. No meio do caos, Miriam estava ali, respirando pesadamente, mas seu sorriso malicioso ainda estava lá. Você viu? Ele não é quem você pensa. Seus olhos brilhavam com uma satisfação que Júlia não conseguia entender. Ele fez escolhas horríveis. A sala estava cheia de gritos e murmúrios. As pessoas olhavam, perplexas e confundidas. O que está acontecendo? Uma mulher berrou, incapaz de lidar com a situação. Todos estavam em choque, mas a tensão crescia. As perguntas fervilhavam na mente de Júlia. O que estava acontecendo? E por que tudo isso estava desmoronando diante dela? Eu fiz isso por você, Júlia. Klaus conseguiu dizer, os olhos fixos nos dela. Mas como ele pôde? Ele sabia o que isso significava. Ela sentia o nó na garganta apertando-se, a dor na mente. Urmin, você estava se envolvendo com coisas perigosas. A raiva e a confusão correram por ela, um furacão de sentimentos. As palavras de Klaus pareceram vagas em meio ao barulho. Cada segundo do momento parecia interminável. Então, de repente, algo se agitou no fundo da sala. O homem de capuz que havia emergido anteriormente voltou, desta vez com uma expressão inquietante. Klaus, você não deveria ter voltado. A voz dele reverberou como um aviso, e a sala se calou instantaneamente. Por que você está aqui? Klaus perguntou, seus olhos cheios de desespero. O homem passou a mão disfarçada sob o capuz, revelando uma expressão pálida, que parecia familiar a Júlia. Mas antes que pudesse conectar, ele avançou. Eu não posso deixar você escapar. Você tem algo que pertence a mim. O homem gritou, e o pânico se espalhou como fogo entre a multidão. Júlia olhou ao redor. A sala estava cheia de incertezas e suspeitas. O que ele queria? Esse estrondo fez com que o corpo de Klaus tremesse, e quase como um reflexo, Júlia percebeu o que não viu antes. Klaus, ele é. Você conhece ele. Mas antes que a verdade pudesse se formar, o homem deu um passo em direção a Klaus. Diga a verdade, Klaus. Se você não revelar, vou acabar com todos. O olhar ardente dele direcionava-se a Júlia, e a tensão na sala subiu.
Chega! Klaus quase gritou, tentando se erguer. Eu não posso. Mas antes que terminasse a sentença, um grito ecoou do fundo. Socorro! E quando todos se viraram, mais uma figura apareceu, carregando uma criança. Uma criança que fez o coração de Júlia afundar. Era Mia, a irmã mais nova de Klaus, que todos pensaram estar em segurança. Klaus, o que está acontecendo? Ela gritou, e a inocência dela cortou o ar. Klaus, Júlia gritou, percebendo o profundo horror. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas agora por sua irmãzinha. Pare com isso, Klaus. Você precisa revelar a verdade, ou eles nunca estarão seguros. O homem de capuz se precipitou, enquanto Klaus, em uma fração de segundo, contorcia-se. A máscara de confiança começou a despregar, e a dor em seu olhar era inegável. Porque eu não sou seu pai, Klaus talou, a verdade soando como uma detonação. Todos congelaram. A sala ficou em silêncio absoluto. Como assim você não é meu pai? A voz de Júlia tremia. As peças do quebra-cabeça mudaram radicalmente de lugar. E agora Klaus havia revelado, talvez o segredo mais devastador de todos. Miriam olhou para Klaus com uma satisfação que não fazia sentido. A confusão envolveu Júlia. O que era essa relação sombria? O que mais estava escondido? O olhar em seus olhos estava em um desespero profundo. E com a sala mergulhada em choque, uma situação de vida ou morte estava se formando. O homem de capuz, a criança, o caos. O que você vai fazer agora, Klaus? Júlia sussurrou, a mente em frenesi. Quais segredos você ainda guarda? A verdade pairava no ar, pesada como uma sombra. A revelação havia mudado tudo. As vidas estavam em jogo, e o futuro era uma tela em branco coberta de interrogações. Klaus caiu ao chão, e o momento parecia parar. A expressão em seu rosto misturava dor e urgência. Júlia se agachou, seu coração acelerado em um ritmo que parecia ecoar em todo o ambiente. Klaus, não, não, não! As palavras saíram fugindo de sua boca, enquanto ela tentava encontrar um jeito de ajudá-lo. O olhar dele estava cheio de arrependimento. O sangue se espalhava sob ele, e a adrenalina a deixou tonta. No meio do caos, Miriam estava ali, respirando pesadamente, mas seu sorriso malicioso ainda estava lá. Você viu? Ele não é quem você pensa. Seus olhos brilhavam com uma satisfação que Júlia não conseguia entender. Ele fez escolhas horríveis. A sala estava cheia de gritos e murmúrios. As pessoas olhavam, perplexas e confundidas. O que está acontecendo? Uma mulher berrou, incapaz de lidar com a situação. Todos estavam em choque, mas a tensão crescia. As perguntas fervilhavam na mente de Júlia. O que estava acontecendo e por que tudo isso estava desmoronando diante dela? Eu fiz isso por você, Júlia. Klaus conseguiu dizer, os olhos fixos nos dela. Mas como ele pôde? Ele sabia o que isso significava. Ela sentia o nó na garganta apertando-se, a dor na mente. Por mim, você estava se envolvendo com coisas perigosas. A raiva e a confusão correram por ela, um furacão de sentimentos. As palavras de Klaus pareciam vagas em meio ao barulho. Cada segundo do momento parecia interminável. Então, de repente, algo se agitou no fundo da sala. O homem de capuz que havia emergido anteriormente voltou, desta vez com uma expressão inquietante. Klaus, você não deveria ter voltado. A voz dele reverberou como um aviso, e a sala se calou instantaneamente. Por que você está aqui? Klaus perguntou, seus olhos cheios de desespero. O homem passou a mão disfarçada sob o capuz, revelando uma expressão pálida que parecia familiar a Júlia. Mas antes que pudesse conectar, ele avançou. Eu não posso deixar você escapar. Você tem algo que pertence a mim. O homem gritou, e o pânico se espalhou como fogo entre a multidão. Júlia olhou ao redor. A sala estava cheia de incertezas e suspeitas.
O que ele queria? Esse estrondo fez com que o corpo de Klaus tremesse, e quase como um reflexo, Júlia percebeu o que não viu antes. Klaus, ele é... Você conhece ele. Mas antes que a verdade pudesse se formar, o homem deu um passo em direção a Klaus. Diga a verdade, Klaus. Se você não revelar, vou acabar com todos. O olhar ardente dele direcionava-se a Júlia, e a tensão na sala subiu. Chega! Klaus quase gritou, tentando se erguer. Eu não posso. Mas antes que terminasse a sentença, um grito ecoou do fundo. Socorro! E quando todos se viraram, mais uma figura apareceu, carregando uma criança. Uma criança que fez o coração de Júlia afundar. Era Mia, a irmã mais nova de Klaus, que todos pensaram estar em segurança. Klaus, o que está acontecendo? Ela gritou, e a inocência dela cortou o ar. Klaus, Júlia gritou, percebendo o profundo horror. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas agora por sua irmãzinha. Pare com isso, Klaus. Você precisa revelar a verdade, ou eles nunca estarão seguros. O homem de capuz se precipitou, enquanto Klaus, em uma fração de segundo, contorcia-se. A máscara de confiança começou a despregar, e a dor em seu olhar era inegável. Porque eu não sou seu pai. As palavras de Klaus soaram como uma bomba explodindo. Todos congelaram. A sala ficou em absoluto silêncio. Como assim você não é meu pai? A voz de Júlia tremia. As peças do quebra-cabeça mudaram radicalmente de lugar. E agora Klaus havia revelado, talvez o segredo mais devastador de todos. Miriam olhou para Klaus com um sorriso satisfeito, enquanto um murmurinho se espalhou entre a multidão. E você viu? Isso é o que eu sempre disse. Ele é um mentiroso. O caos tomou forma, e Júlia sentiu seu mundo desmoronar ainda mais. O quê? Então quem sou eu de verdade? O desespero encheu a voz de Klaus, enquanto o homem encapuzado se aproximava cada vez mais. Você deve decidir, Klaus. Ou você revela tudo, a verdade sobre você e a maldição da sua família. Ou eu terei que limpar tudo isso definitivamente. O tom dele era ameaçador, e a sala explodiu em gritos. Júlia não conseguiu desviar o olhar do homem. As palavras dele eram amaldiçoadas em sua mente. Maldição? O que ele quer dizer com isso? Ela olhou de Klaus para Miriam, buscando respostas, mas o que obteve foi somente uma onda de incertezas. Então, de repente, as luzes começaram a piscar. Todos na sala se entreolharam, perplexos, como se soubessem que algo não estava certo. E no instante em que a última luz se apagou, um novo grito irrompeu, seguido de um estrondo ensurdecedor. A porta principal foi arrombada e uma figura encapuzada entrou atirando. A sala inteira gritou. Quem é você? Klaus gritou, sem saber se isso era um aliado ou um inimigo. O caos se espalhou como fogo, e Júlia sentiu um aperto no peito. Enquanto o pânico envolvia a todos, ela observou o olhar de desespero em Klaus. A verdade que ele temia estava a um passo de ser revelada. Mas assim que a fumaça da confusão começou a dissipar, Júlia teve um vislumbre do rosto da figura encapuzada. O choque a atingiu como um soco. Não era o estranho. Era alguém que ela conhecia. Alguém que havia estado em sua vida. Não, não pode ser você! As palavras escaparam de seus lábios enquanto o mundo à sua volta desmoronava em espiral. A sala estava em chamas, mas a verdade estava prestes a ser revelada. A última expectativa que ela poderia imaginar estava diante dela. O que isso significava? O que mais estava escondido? Ela se virou para Klaus, buscando respostas enquanto o tempo parecia desmoronar em volta deles. Klaus caiu ao chão, e o momento parecia parar. A expressão em seu rosto misturava dor e urgência. Júlia se agachou, seu coração acelerado em um ritmo que parecia ecoar em todo o ambiente. Klaus, não, não,
Não! As palavras saíram fugindo de sua boca enquanto ela tentava encontrar um jeito de ajudá-lo. O olhar dele estava cheio de arrependimento. O sangue se espalhava sob ele e a adrenalina a deixou tonta. No meio do caos, Miriam estava ali, respirando pesadamente, mas seu sorriso malicioso ainda estava lá. Você viu? Ele não é quem você pensa. Seus olhos brilhavam com uma satisfação que Júlia não conseguia entender. Ele fez escolhas horríveis. A sala estava cheia de gritos e murmúrios. As pessoas olhavam, perplexas e confundidas. O que está acontecendo? Uma mulher berrou, incapaz de lidar com a situação. Todos estavam em choque. Mas a tensão crescia. As perguntas fervilhavam na mente de Júlia. O que estava acontecendo? E por que tudo isso estava desmoronando diante dela? Eu fiz isso por você, Júlia. Klaus conseguiu dizer, os olhos fixos nos dela. Mas como ele pôde? Ele sabia o que isso significava. Ela sentia o nó na garganta apertando-se, a dor na mente. Por mim? Você estava se envolvendo com coisas perigosas. A raiva e a confusão correram por ela. Um furacão de sentimentos. As palavras de Klaus pareciam vagas em meio ao barulho. Cada segundo do momento parecia interminável. Então, de repente, algo se agitou no fundo da sala. O homem de capuz que havia emergido anteriormente voltou, desta vez com uma expressão inquietante. Klaus, você não deveria ter voltado. A voz dele reverberou como um aviso, e a sala se calou instantaneamente. Por que você está aqui? Klaus perguntou, seus olhos cheios de desespero. O homem passou a mão disfarçada sob o capuz, revelando uma expressão pálida que parecia familiar a Júlia. Mas antes que pudesse conectar, ele avançou. Eu não posso deixar você escapar. Você tem algo que pertence a mim. O homem gritou, e o pânico se espalhou como fogo entre a multidão. Júlia olhou ao redor. A sala estava cheia de incertezas e suspeitas. O que ele queria? Esse estrondo fez com que o corpo de Klaus tremesse, e quase como um reflexo, Júlia percebeu o que não viu antes. Klaus, ele é. Você conhece ele. Mas antes que a verdade pudesse se formar, o homem deu um passo em direção a Klaus. Diga a verdade, Klaus. Se você não revelar, vou acabar com todos. O olhar ardente dele direcionava-se a Júlia, e a tensão na sala subiu. Chega! Klaus quase gritou, tentando se erguer. Eu não posso, mas antes que terminasse a sentença, um grito ecoou do fundo. Socorro! E quando todos se viraram, mais uma figura apareceu, carregando uma criança. Uma criança que fez o coração de Júlia afundar. Era Mia, a irmã mais nova de Klaus, que todos pensaram estar em segurança. Klaus, o que está acontecendo? Ela gritou, e a inocência dela cortou o ar. Klaus! Júlia gritou, percebendo o profundo horror. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas agora por sua irmãzinha. Pare com isso, Klaus. Você precisa revelar a verdade, ou eles nunca estarão seguros. O homem de capuz se precipitou, enquanto Klaus, em uma fração de segundo, contorcia-se. A máscara de confiança começou a despregar, e a dor em seu olhar era inegável. Porque eu não sou seu pai. As palavras de Klaus soaram como uma bomba explodindo. Todos congelaram. A sala ficou em absoluto silêncio. Como assim você não é meu pai? A voz de Júlia tremia. As peças do quebra-cabeça mudaram radicalmente de lugar. E agora, Klaus havia revelado talvez o segredo mais devastador de todos. Miriam olhou para Klaus com um sorriso satisfeito. Se não é seu pai, então quem é ele realmente? A sala vibrou com murmurinhos. Júlia sentiu o peito apertar. O que mais estava escondido? A tensão crescia. O homem de capuz respirava pesadamente, parecendo pressentir a queda iminente do castelo de cartas que era a vida de Klaus. Não podemos perder mais tempo.
Você precisa decidir agora, Klaus. Ou você revela tudo e salva sua irmã, ou a perde para sempre. Klaus tremia, e Julia viu a corrupção nas sombras dos olhos dele. Ela é uma prisioneira de uma verdade que pode matar, Klaus. A voz de Miriam cortou o ar. Você precisa escolher entre a liberdade e a vida. Então, de repente, as luzes começaram a piscar. Todos na sala se entreolharam, perplexos, como se soubessem que algo não estava certo. E no instante em que a última luz se apagou, um novo grito irrompeu, seguido de um estrondo ensurdecedor. A porta principal foi arrombada, e uma figura encapuzada entrou. A sala inteira gritou. "Quem é você?" Klaus gritou, sem saber se isso era um aliado ou um inimigo. O caos se espalhou como fogo, e Julia sentiu um aperto no peito. Enquanto o pânico envolvia a todos, ela observou o olhar de desespero em Klaus. A verdade que ele temia estava a um passo de ser revelada. Mas assim que a fumaça da confusão começou a dissipar, Julia teve um vislumbre do rosto da figura encapuzada. O choque a atingiu como um soco. "Não, não pode ser você." As palavras escaparam de seus lábios enquanto o mundo à sua volta desmoronava em espiral. Aquela figura não era estranha. Era seu próprio pai. Ele havia desaparecido há anos. O homem que ela sempre procurou estava ali, em meio à tempestade de mentiras e segredos. Ele estava ligado a tudo, a Klaus, a Miriam, a toda a tragédia. "Julia, eu precisei fazer isso. Tudo por você," ele disse, seu olhar desesperado percorrendo a sala. O choque a paralisou. O que ela estava ouvindo? Agora, tudo girava, maior do que qualquer descoberta já feita. Seu pai, Klaus, os segredos, a conexão. A verdade estava mais perto do que jamais imaginara. Mas agora, tudo parecia ter ficado muito mais complicado. Ela pensou em fugir, mas as palavras de Klaus ecoavam em sua mente. Você precisa saber, você precisa decidir. Mas quem ela poderia realmente acreditar? Abrigada em uma rede de mentiras, a única coisa que restava era a dúvida. E com um futuro tão incerto diante dela, Julia se perguntou quem realmente era e quem poderia confiar de verdade. Klaus caiu ao chão, o olhar perdido entre o desespero e a dor. A sala estava em um frenesi total. Julia sentiu o corpo tremer. Um misto de medo e proteção a consumia. "Klaus, o que há de errado?" As palavras lutavam para sair, mas a garganta estava apertada. Com um esforço, Klaus levantou a mão, tentando silenciar o caos ao seu redor. O que vou dizer vai mudar tudo." A voz dele estava baixa, quase um sussurro. Julia se virou. Todos os olhos da sala estavam fixos nele. A tensão aumentava. O homem encapuzado continuava a se aproximar, como um predador. "Revele a verdade, Klaus." O homem ordenou, os olhos faiscando de raiva. Julia olhou de Klaus para a figura sinistra. Era hora de encarar o que estava escondido. "A verdade, Klaus. O que aconteceu com nossa família?" As palavras saíram mais como um comando do que uma pergunta. E naquele momento crítico, ela percebeu que o que estava em jogo era mais do que apenas as vidas deles. Era a própria essência de quem eram. Eu não sou seu pai. Fui forçado a ficar distante." As palavras dele cortaram o ar como uma faca. A sala ficou em silêncio. O tempo parecia se arrastar. "Mas o que isso significa para nós?" Julia sentiu o estômago embrulhar. "Quem é você, realmente?" Klaus olhou ao redor, como se o peso do mundo estivesse sob seus ombros. "Eu fui parte de algo muito maior, algo obscuro." O homem encapuzado deu um passo à frente. "Eu não posso deixar você escapar dessa, Klaus. Você sabe o que acontece se não revelar a verdade." Julia fechou os punhos. A adrenalina corria em suas veias. "Klaus, confie em mim. Diga a verdade." Os olhos dele refletiam dor e um tipo de resignação que a fazia querer gritar. Mas poderia ela realmente confiar nele agora? Em um instante, o homem encapuzado avançou. "Você vai me dizer tudo, agora." A tensão era palpável, e o pânico se instalou no coração de Julia.
Então um tiro ecoou pela sala. Mais gritos irromperam, e o tumulto se alastrou como um incêndio. Klaus se jogou na frente de Júlia, enquanto o rosto dela se contorcia em horror. "Júlia, confie em mim!" Ele gritou. Mas antes que pudesse entender, viu uma luz muito familiar. O rosto dela se iluminou ao perceber que era seu pai, o homem que sempre procurou. "Papai!" O grito dela rompeu o caos. Ela não podia acreditar. "Você está vivo? Como? Por que você nunca voltou?" Lágrimas escorriam pelo rosto, misturadas ao choque da revelação. Ele se virou para ela, os olhos cheios de dor. "Havia coisas que você não poderia saber. A vida que eu deixei." A voz dele trincava. Era um risco que não podia correr. "E se eu não descobrir a verdade?" A frase escapuliu da boca de Júlia, cheia de medo. O que ela tinha a perder? "Você precisa saber para se proteger." A urgência no olhar do pai a apavorou. Klaus, se recuperando, calmamente perguntou: "O que vai ser, Júlia? A verdade ou a segurança de todos?" Ele se adiantou, e o homem encapuzado congelou, a tensão instalando-se nos rostos aflitos ao redor. E naquele momento tangível, Júlia percebeu que tinha o poder de escolher. Uma escolha não só sobre si mesma, mas sobre a vida de todos ali. Era hora de decidir o que ela realmente queria, o que realmente era mais importante. Com um sorriso tenso, ela olhou nos olhos de Klaus. "Eu quero a verdade. Podemos mudar o que está por vir." A sala parecia respirar aliviada. E enquanto as luzes tremulavam suavemente, algo dentro dela acendeu como fogo. A escolha significava mais do que nunca voltar atrás. E então, tudo estava claro. Os ecos do passado estavam prestes a se alinhar com o futuro. "Essa é a nossa hora", Klaus sussurrou. E Júlia sabia que agora estavam juntos. Mas toda essa certeza foi interrompida quando um estrondo irrompeu na porta e uma nova figura surgiu, interrompendo a revelação. O que mais estava em jogo? Qual era a verdadeira consequência? Com a sala em silêncio e todos os olhares entrelaçados, uma nova onda de mistério pairava no ar. Agora, querido leitor, é hora de você agir. Se inscreva imediatamente no canal se não quiser perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar esse espaço. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você espera para o futuro dessa trama emocionante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere N.